Boa noite, meus amados irmãos e irmãs da nossa amada segunda IEQ Indaiatuba. É com alegria no meu coração que eu venho até vocês mais esta oportunidade, me dirijo a cada um de vocês com o intuito de transmitir ao seu coração uma palavra abençoada. Amém? Nesta noite nós iremos meditar no Salmo 34, dando sequência ao nosso estudo. No domingo passado meditamos do verso 1 ao verso de número 4 e hoje iremos meditar do verso 5 ao verso de número 11. Amém, queridos? Perdão, ao verso de número 10, do verso 5 ao 10. O 11 é a partir da semana que vem até o 16, domingo que vem, e depois, no último domingo do mês, do 17 ao 22. Abra a sua Bíblia, por favor. Se você ainda não abriu, abra ela agora, deixa aí já aberta no Salmo 34. Antes de fazer a leitura aqui, eu quero convidar a cada um de vocês a, juntos comigo, inclinar a sua cabeça para elevarmos uma oração ao nosso Deus. E nessa oração, nós vamos pedir a Ele que fale ao nosso coração através da sua palavra. Eu também irei pedir a Ele que se sirva da minha vida, que eu seja nesse momento um instrumento nas mãos dEle para abençoar a sua vida através da pregação da palavra do Senhor. Amém, meus amados? Oremos então. Pai querido, Pai amado, Deus que está sentado no seu sublime trono nos mais altos céus. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Eu adoro ao Senhor, eu exalto ao Senhor e quero neste momento te exaltar pelo privilégio que tenho de pregar a tua palavra. Quero ser apenas um instrumento em tuas mãos para a glorificação do teu nome, Senhor. Usa a minha vida neste momento, ó Pai. Usa no poder e na unção do seu Espírito Santo. Que cada pessoa que agora me ouve, seja ele ou ela membros da nossa amada igreja, ou pessoas que nós nem mesmo conhecemos e que serão alcançadas por este vídeo, Senhor. Que sejam alcançadas pelo poder da pregação da Tua palavra e que sejam abençoadas, que sejam restauradas e transformadas, porque de fato a sua palavra é poderosa. E assim eu te louvo, Deus, em nome de Jesus, e desde já te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, meus amados, minhas amadas. Muito bem, vamos à leitura destes 6 versículos, do 5 ao 10, Salmo de número 34. Primeiro deles aqui, o verso 5. Olhai para ele e sede iluminados. Os vossos rostos não ficarão decepcionados. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Amém? Glórias a Deus por esta palavra. Vamos agora, verso a verso, aprendermos mais lições preciosas para a nossa vida, como já aprendemos no domingo passado, estudando do verso 1 ao verso de número 4. Como eu disse para vocês semana passada, este salmo se dá dentro de um contexto onde Davi estava fugindo de Saul e ali ele busca ao Senhor e o Senhor dá livramento a ele. Nós vemos nesse salmo aqui que ele expressa a sua adoração e ele demonstra aqui a fidelidade e os cuidados de Deus para com a vida dele. Por isso eu dei o tema a estas ministrações, é o nosso tema geral,
os cuidados de Deus sobre os seus. Nós precisamos e nós devemos realmente, meus amados, continuamente confiar nos cuidados de Deus. Isto agrada o coração do Senhor, quando Ele observa em nós que somos servos e servas dEle, que realmente confiam nos seus cuidados, que sempre buscam a Ele em oração, clamando pelo seu nome e por socorro a Ele, que é o Deus poderoso das nossas vidas. Amém, meus amados? Que não nos esqueçamos disso, pois Davi nos ensina isso nesse salmo. Vamos lá então. No verso 5, nós vamos observar aqui que Davi vai nos encorajar a olhar para o Senhor e ser iluminados. Ele vai dizer que os nossos rostos não ficarão decepcionados. Amados, quem é que pode se dirigir ao Senhor? Quem é que pode entrar na sala do trono e falar com o Senhor? Olhar para a face do Senhor e falar com Ele. Quem são essas pessoas? Nós aprendemos na palavra de Deus que todos aqueles que creem em Jesus Cristo podem agora, através de Cristo, entrar na sala do trono, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, e estar na presença deste Deus, que é Criador dos céus e da terra, e que este Deus vai recebê-lo e vai ouvir as suas orações. Eu até anotei aqui, quem pode se achegar com segurança diante de Deus, tendo certeza de que será recebido? Todos aqueles que confiam, que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós aprendemos na palavra do Senhor que Jesus Cristo é o novo e vivo caminho, meus amados. Então, para todos aqueles e aquelas que depositam confiança, depositam fé na pessoa do Senhor Jesus, eles podem ouvir uma verdade espiritual como essa e com ousadia elevar os seus olhos aos mais altos céus e orar e clamar a este Senhor e olhar para Ele e ter o seu rosto então iluminado, e não seremos decepcionados, porque Davi nos garante que Ele vai nos ouvir e vai responder às nossas orações. Então eu te convido, meu amado e minha amada, a com ousadia entrar pela fé na sala do trono e diante deste Deus, em nome de Jesus Cristo, apresentar a Ele todas as suas causas, como Davi fez aqui neste momento e recebeu da parte de Deus o livramento, porque ele estava numa situação ali correndo risco de morte, mas Deus deu o livramento a ele. Amém? Vamos ouvir este direcionamento que a palavra de Deus nos dá aqui no verso 5 e olhar para este Senhor e sermos iluminados pelo poder que emana dele. Amém, meus amados? Continuando aqui, Davi diz assim: clamou este pobre e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as suas angústias. Certamente Davi estava muito angustiado com tudo aquilo que estava acontecendo, sendo perseguido por Saul. Saul queria tirar a sua vida. Toda aquela situação trouxe certamente muita angústia sobre a vida de Davi. Nós também passamos por situações que nos deixam angustiados, às vezes profundamente angustiados, meus amados. Você que me ouve agora talvez está assim neste exato momento. Talvez você está atravessando um momento tão difícil na sua vida, aonde você tem sido tomado ou tomada por esta profunda angústia. Mas quando nós nos deparamos com um versículo como este: clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Pobre aqui dentro de dois sentidos, irmãos. Pobre no primeiro sentido, daquele que não tem condições
de por si mesmo resolver aquela situação. Esta ideia que o texto traz aqui, daqueles que são menos favorecidos. E num outro sentido, também, quando olhamos para o Novo Testamento, no Sermão do Monte, onde Jesus fala das bem-aventuranças ali, e ele vai falar: bem-aventurado o pobre de espírito, ou seja, aquele que olha para si mesmo e não é orgulhoso, aquele que olha para si mesmo e é capaz de reconhecer a sua miserabilidade e reconhecer em Deus que nele há socorro e que ele de fato é poderoso e bondoso, como nós vamos ver daqui a pouco no verso de número 8. Amém, meus amados? Então, pobres nesse sentido, nós que temos sido muitas vezes injustiçados, nós que temos sido muitas vezes perseguidos, podemos clamar a este Deus e ele vai nos ouvir. É isto que Davi fez aqui. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. E não somente o ouviu. Olha aqui a conclusão das palavras de Davi neste verso. Salvou de todas as suas angústias. Está no plural aqui. Davi, por várias situações, passou dificuldade. E essas dificuldades trouxeram angústia ao seu coração. Mas ele garante que nós servimos a um Deus que, quando clamamos com fé a este Deus, ele ouve este pobre, e ele socorre este pobre, e ele o livra de todas as suas angústias. Então eu quero te encorajar nesta noite, a mais esta oportunidade, meus amados, sempre dobrar os seus joelhos, levantar as mãos aos mais altos céus, e às vezes com lágrimas correndo aqui ou aqui no coração. Deus ouvirá o seu clamor e vai te livrar de toda a sua angústia. Amém? Vamos confiar nesta palavra. Seguindo aqui, o verso 7, são palavras, irmãos, que vão nos encorajando cada vez mais. São palavras maravilhosas e nós devemos nos atentar a essas verdades espirituais contidas aqui em todos estes versículos. Amém? O verso de número 7, nós vemos uma promessa do Senhor aqui. E ele diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Glórias a Deus por isso. Eu quero ir com os irmãos lá em Hebreus, capítulo de número 1 e verso de número 14. E lá diz assim, Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler desde o verso de número 13, para que os irmãos compreendam melhor de quem o escritor aos Hebreus está falando aqui no verso 14. Verso 13. Ora, a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores? Todos eles quem? Todos os anjos, do verso 13. Enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, esse verso 7 aqui é uma promessa do Senhor, que sempre dará ordem aos seus anjos a respeito de todas as pessoas? Não, como acabamos de ler, de todos aqueles que hão de herdar a salvação. E quem são estes que hão de herdar a salvação? O verso 7 aqui, ele dá um direcionamento sobre isso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, ou seja, dos seus filhos, daqueles que amam ao Senhor, que confiam nele, que têm um reverente temor a este Deus, meus amados. Se você é esta pessoa que tem depositado a sua confiança na pessoa de Jesus Cristo, que o recebeu como Senhor e Salvador da sua alma, você passa então pelo poder do Espírito Santo que
que age na sua vida a temer ao Senhor, a temer a sua palavra, a amar a sua palavra. E como o salmista diz no Salmo de número 1, a guardar esta palavra, a caminhar no direcionamento desta palavra. É um bem-aventurado porque ama a palavra de Deus, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem o seu prazer na lei do Senhor e nesta lei medita de dia e de noite. Estes são os que temem ao Senhor, os salvos. Amém, meus amados? Então nós temos esta promessa para a nossa vida, de que Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar de momentos perigosos em nossa vida. Caminhe a cada dia na sua vida, meu amado e minha amada, enfrentando ali problemas, mas confiante de que sempre Deus dará ordem aos seus anjos, ao meu respeito, a respeito de todos aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então não tema nada, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Louvado seja Ele por isso. O verso de número 8, o salmista Davi aqui convida os seus ouvintes a provar do Senhor. Ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provar aqui, quando Davi diz provai e vede que o Senhor é bom, não é fazer prova de Deus. O sentido aqui não é esse, de fazer prova de Deus. Mas o sentido aqui, o sentido correto, é de experimentar Deus. Na verdade, experimentar a bondade de Deus. Eu até fiz uma anotação aqui para não me esquecer de uma situação que aconteceu alguns anos atrás. Eu nunca gostei de feijão branco. Sempre comi feijão que a gente chama de carioquinha ou feijão preto, né? Quando se faz a feijoada, ou até mesmo sem ser feijoada, ali faz o feijão cozinho, o feijão preto, gosto muito. E eu olhava aquele feijão branco, nunca fui muito com a cara dele, então não comia. E numa certa ocasião, alguns anos atrás, a irmã Fátima fez uma feijoada na igreja e fez uma feijoada com feijão branco. E eu já tinha avisado ela: olha, irmã Fátima, pode fazer, a senhora está dizendo que é muito bom, mas eu não vou comer, viu? Eu vou comer as outras coisas que fizeram aí, essa feijoada aí com feijão branco eu não vou comer. E ela fez, e eu estava ali acompanhando, ajudando na igreja naquela ocasião, né, em outros afazeres, e aquele cheiro tão gostoso, e ela falou: pastor, prova, pastor, experimenta. Eu olhava e falava: irmã, eu não gosto. Ela falou: o senhor já comeu? Eu falei: nunca comi. E ela falou: como você pode dizer então, pastor, como que o senhor pode dizer que não gosta se o senhor nunca comeu? Experimenta, prova. E eu provei, meus amados, e eu experimentei aquela feijoada feita com feijão branco, e que delícia! Depois comi bastante, inclusive, e ficou uma delícia mesmo. Então, a ideia aqui de que Davi está falando, ele está convidando estes servos que são servos do Senhor, mas ainda não têm experimentado ou não têm experimentado o suficiente da bondade do Senhor. E as razões aí podem ser várias, não vamos entrar neste mérito agora. A questão aqui mais importante é: Davi está te encorajando e me encorajando a experimentar a bondade deste Deus. Como que nós vamos experimentar a bondade desse Deus? Seguindo as instruções dos versos anteriores aqui. Devemos olhar para Ele, buscar a sua face, devemos clamar a Ele com toda a força do nosso ser, com toda a fé no seu nome, confiantes de que Ele tem promessas para nós, como está registrado aqui no verso 7, meus amados. Desta forma, buscando a face deste Deus, busque a Ele continuamente. Às vezes, há pessoas que, mesmo sendo servos e servas de Deus, estas pessoas, elas buscam recursos em outras fontes. Elas buscam em homens, elas confiam muitas vezes nas suas próprias habilidades, nas suas posses,
e elas vão deixando Deus de lado, somente como último recurso é que elas buscam a presença do Senhor, mesmo estando na casa de Deus e servindo a Deus. Davi nos convida aqui a experimentar da bondade deste Deus. Quanto mais você e eu buscarmos a presença dele, mais nós vamos experimentar da bondade dele. E se você é uma pessoa que crê no Senhor, que entregou verdadeiramente a sua vida aos pés do Senhor Jesus, mas ficas às vezes pensando, porque eu fiz assim, ou fiz daquele jeito, Deus não vai me ouvir, Deus não vai me atender. Meus amados, nós temos ensinado a vocês constantemente que Deus não nos abençoa por causa de méritos, Ele nos abençoa porque Ele é bom, Ele faz na nossa vida tudo o que Ele faz, porque Ele é um Deus que estende a sua graça sobre nós, este favor imerecido, por causa de Cristo Jesus, porque estamos em Cristo, fomos alcançados pelas promessas do Senhor, meus amados. Amém? Então, entre na presença dEle confiantemente, e se dobre diante dele e clame a ele e apresente diante dele tudo aquilo que tem angustiado o seu coração. Ele vai te ouvir porque ele é bom, e assim você vai experimentar desta bondade do Senhor e vai ter tanto prazer nela que vai querer continuamente buscá-lo. E isto é o que ele espera dos seus filhos mesmo, que continuamente o busquemos. Assim fazia Davi e ele nos deixa este exemplo. Amém? Continuando aqui, versículo então, ainda no verso 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, ou seja, feliz o homem, a pessoa que nele se refugia. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, viu? Então, devemos sempre nos refugiar no Senhor. Ele é que trará verdadeira segurança a todos nós, meus amados. No verso 9, o salmista Davi vai dizer assim: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Quem é o homem que teme ao Senhor, meus amados? Porque é assim que ele começa o verso de número 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos. São estes que eu estou dizendo desde o início aqui, dentro agora de uma visão de toda a palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Esta pessoa é aquela que se entregou a Jesus Cristo, que confiou a sua vida por meio da fé aos pés desse Senhor e Salvador chamado Jesus, ok? Estas pessoas são qualificadas agora como santos, santos porque nós fomos regenerados, e estamos sendo agora santificados, estamos nesse processo de santificação. A Bíblia chama a todos que creem em Jesus Cristo de filhos amados, de santos, amém? De ovelhas do Senhor. Nós somos tudo isso, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque cremos neste Senhor. Então, quando Davi diz aqui, temei ao Senhor, vós os santos, porque somente estes é que têm condições de temer verdadeiramente ao Senhor, ou seja, de ter um reverente temor a Deus, de se dobrar diante dele confiante no seu nome. Eu quero até ler aos amados uma anotação que fiz aqui em relação a esta ideia de temer aqui. O homem que teme ao Senhor é aquele que tem uma reverente confiança em Deus e que se aborrece de todo o mal. Este é o homem, é a pessoa, o homem ou mulher que Davi cita aqui, ou seja, que tem esta reverente confiança na pessoa do Senhor e que se aborrece de todo o mal, ou seja, se afasta de tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Esta pessoa é aquela que verdadeiramente
teme ao Senhor, segundo os ensinos da palavra de Deus. Ok, meus amados, minhas amadas? Então, devemos temer ao Senhor, nós que somos os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Ou seja, aqueles que têm esta reverente confiança em Deus. Pelo fato de confiarmos e de buscarmos a Ele, e pelo fato dele ser este Deus que ama os seus filhos amados, Ele não nos deixa faltar nada. Jesus deixa isso muito claro. Nós podemos ir até lá. Eu nem anotei este verso, mas ele veio à minha mente agora. Mateus capítulo de número 6, versículo aqui, finalzinho. Mateus capítulo de número 6, verso 31. Vamos ler a partir do verso 31. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? O que ele havia dito nos versos anteriores. Tudo aquilo que é o necessário para a nossa vida, o se vestir, o comer, são as coisas mais necessárias, as coisas mais básicas da vida de qualquer ser humano. E o Senhor Jesus nos ensina ali que Ele não vai nos deixar faltar nada. Ele vai nos suprir em todas as nossas necessidades. Nos versos anteriores, vocês conhecem esse texto de Mateus, Jesus diz que os pássaros, eles não trabalham e ainda assim o Senhor cuida deles, dá a eles o alimento, dá a eles o abrigo e assim muito mais Ele vai fazer conosco. E que nós não devemos, Ele nos ensina lá naquele texto, que nós não devemos agir como os gentios, porque os gentios não são assim, os gentios não confiam no Senhor, os gentios buscam agir e resolver as suas questões e suprir as suas necessidades, cheio de ansiedades, com as suas próprias forças, confiantes em si mesmo, e isto chega a ser um pecado, é o pecado da autoconfiança, meus amados. Nós devemos prestar atenção, estar atentos a nossa postura diante de Deus para não incorrermos nesse pecado da alta confiança que os gentios incorrem constantemente, mas devemos confiantemente, devemos temer ao Senhor, nós que somos os seus santos, pois Ele garante, veja aqui, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. É uma garantia que a Bíblia nos dá aqui. Não teremos falta de nada que verdadeiramente necessitamos. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Amém, meus amados? Encerrando aqui então, verso de número 10, diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vou ler mais uma vez. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Vou parar aqui e explicar já, depois leio a parte B deste verso e explico ela também para concluirmos. Quando a Bíblia diz aqui os filhos dos leões, ela está falando dos leões mais novos, leões ou leoas mais novas, né? Qual é a ideia que o salmista quer transmitir aqui? Qual é a ideia que este verso quer transmitir aqui na parte A para cada um de nós? É que estes leões, sendo eles novos, ou seja, eles são fortes, eles têm todo o vigor ali, vamos dizer assim, dessa juventude deles, vamos colocar desta maneira. Eles são ágeis, nós conhecemos leões, talvez você já viu alguns de perto no zoológico, nós vemos eles nesses documentários, eu particularmente gosto de assistir esses documentários de animais, e eles são realmente animais espetaculares, são animais que sabem caçar, que uma presa ali dificilmente consegue escapar das suas garras, porque ele vai mansamente ali, escondido,
ali na savana, ele vai, a cor da sua juba se mistura ali da sua pelagem e de repente ele dá aquele bote. Às vezes algumas escapam, né? Algumas das suas presas conseguem escapar, não é sempre. Mas mesmo eles sendo assim fortes, mesmo eles sendo tão habilidosos na caça, isso está na natureza deles, nós vemos nesses documentários que em algumas ocasiões, essas presas fogem. E então, a Bíblia está mostrando aqui uma verdade, que mesmo eles tendo toda esta força, eles passam necessidade, eles sofrem às vezes fome, eles passam algum período com fome até que consigam uma nova presa e assim pegar aquela presa e saciar a sua fome. Mesmo toda a força dele, esta é a ideia que o verso quer transmitir, mesmo com toda a força por ser um leão, uma leoa nova, né? E isto não é garantia de que eles vão em todos os momentos conseguir pegar as suas presas e então ali saciar a sua fome. Eles vão padecer fome ou por outras situações também, ainda que nós sabemos que até mesmo eles, é Deus quem os alimenta, é Deus quem os sustenta. A sequência do versículo aqui vai nos mostrar, e esta ideia também do verso, que nós não devemos confiar na nossa própria força. Nós devemos ler a parte B deste verso 10, é claro, entendendo que ela está totalmente ligada à parte A e que uma complementa a outra aqui. Então ele vai dizer, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Então, voltando aqui para a parte A, se nós pegarmos aqui a parte B do verso, aonde o salmista diz que aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Mas há aqueles, como eu venho dizendo a vocês, que mesmo estando na casa de Deus, às vezes não buscam o Senhor em toda ocasião. Então estes vão sim, meus irmãos, como os leões também, que são fortes, os filhotes de leões, que são fortes, vão passar fome em algum período, vão passar necessidade, estes também, que mesmo estando na casa de Deus, mas que, como disse há pouco, cometem o pecado desta autossuficiência, da autoconfiança, estas pessoas vão padecer dificuldades, necessidades em algum momento da sua vida, enquanto assim estiverem vivendo. Por isso, eu quero te encorajar nesta noite a que você se esvazie de si mesmo, a que você faça como Davi fez, que você e eu façamos como Davi fez, nos esvaziemos totalmente do pecado da autoconfiança, porque isso é de fato um pecado. Não venhamos confiar na nossa força, na nossa condição financeira, meus amados, minhas amadas, mas venhamos confiar somente no Senhor, venhamos a buscar o Senhor, porque a promessa aqui de que nada vai ter falta àqueles que buscam ao Senhor. E quem é que busca ao Senhor? Aquele que confia nele, aquele que tem esta reverente confiança em Deus, ou seja, aqueles que temem ao Senhor. Amém? Eu quero encerrar então esta mensagem aqui, meus amados. Espero que vocês tenham aprendido com estas lições do Salmo de número 34, né? Os cuidados de Deus sobre os seus. De fato, Deus estende favoravelmente, tem estendido continuamente, favoravelmente as tuas boas mãos sobre a vida de todos nós. Quero convidá-los agora a orar, porque aprendemos muito sobre esta questão nesta noite, de que devemos buscar ao Senhor, buscar a sua face, e Ele não nos deixará ser envergonhados. Devemos clamar a Ele. Somos pobres de espírito, meus amados. Reconhecemos a nossa total miserabilidade, mas em Cristo entramos confiantemente na presença deste Deus, na sala do trono, e falamos com Ele, certos de que Ele vai nos ouvir. Nos despimos agora de toda alta confiança e depositamos toda a nossa confiança e nos dirigimos a Ele em oração. Amém?
Vamos fazer isto agora. Eu quero orar com você e por você. Se você tem algo que tem te causado angústia, se você está atravessando um momento na sua vida que tem te deixado muito angustiado ou angustiada, eu creio que nós iremos orar agora confiantes em Deus, nas suas promessas, e que este Deus que está nos mais altos céus vai nos ouvir e vai responder a nossa oração e vai te livrar de todas as suas angústias. Você crê nisso? Amém? Então vamos orar agora. Incline mais uma vez a sua cabeça, por favor, e ore com fé no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, que está nos mais altos céus, eu louvo o teu nome, Senhor, por palavras tão maravilhosas como estas, registradas no Salmo 34. Nesta noite podemos estudar um pouco mais. Fomos do verso 5 ao verso 10. E aprendemos ali lições preciosas para a nossa vida. Mas eu te peço agora, Senhor, que através do seu Santo Espírito, o Senhor nos ajude a colocar em prática na nossa vida tudo isso que aprendemos no domingo passado e aprendemos também nesta noite de domingo, Senhor. Guarda as nossas vidas, ó Pai. Livra-nos de todo sentimento de autoconfiança, ó Deus. E nos ajuda a debruçarmos diante da Tua palavra. Nos ajuda a reconhecermos a nossa pequenez e a Sua grandeza. E sabermos que temos e servimos a um Deus que espera de cada um de nós que o busquemos confiantemente através do novo e vivo caminho que é o seu amado Filho Jesus, nosso Senhor. E é em nome dele, meu amado Pai, meu querido Pai, que eu me dirijo ao Senhor agora. É com fé no nome de Jesus Cristo que eu clamo por este irmão, por esta irmã em Cristo, por esta pessoa que me assiste, que me ouve agora, Senhor. Eu clamo ao Senhor que está nos mais altos céus. Socorre estas vidas, Senhor. Socorre-os como socorreu a Davi, Senhor. O Senhor ouviu o clamor de Davi e alcançou ele em suas angústias e de todas o livrou. Alcança este irmão agora também. Alcança, Senhor, esta irmã, esta pessoa que me assiste agora. Alcança com o teu poder, com a tua graça, Senhor. Vem acalmar este coração, Senhor, tão aflito, Senhor. Vem trazer paz a este coração, meu Senhor. Toma em tuas mãos esta vida agora, Senhor, e traz paz. E traz refrigério, Senhor, e livra esta pessoa de todo este mal que tem causado tanta angústia no seu ser, meu Senhor. Dá vitória a esta pessoa, ó Deus poderoso, segundo a tua boa vontade, dá ordem aos teus anjos a respeito desta pessoa, como é promessa do Senhor para todos aqueles que hão de herdar a vida eterna, Senhor. Ó Senhor, alcança-os. Eu creio no teu amor. Eu, como este irmão, esta irmã, certamente temos experimentado, Senhor, da sua bondade e queremos mais uma vez experimentar desta bondade sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, confiantemente nos rendemos diante do Senhor, nos dobramos diante do Senhor, buscando o Senhor em oração. Amém. E amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Louvado seja Deus, meu amado e minha amada. Quero deixar aqui um grande abraço, quero deixar aqui um beijo carinhoso no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.